Boa noite a todos. Novamente temos essa oportunidade de compartilharmos a palavra do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, hoje, a temática que nos propomos compartilhar no Santuário da Alma, ela é um dos capítulos do livro No Mundo Maior, que nos últimos meses nós estivemos aqui abordando os capítulos desse livro, sempre renovando a intenção de, com esses comentários, motivar a leitura, o estudo de todo o livro. Então, no livro No Mundo Maior, praticamente cada capítulo é uma história de um personagem ou de pessoas. São dados pseudônimos, mas pessoas que viveram entre nós e que, através da participação do Espírito André Luiz, essas histórias nos são trazidas para a reflexão, para o estudo. É interessante recordarmos aqui que a metodologia utilizada por Jesus e que atravessou séculos, milênios, esteve bem assentada no uso pedagógico de parábolas, de histórias, que possibilitavam o envolvimento daqueles que estavam ouvindo a Jesus para associar o entendimento à emoção, ao sentimento que se transcorria ao longo das parábolas, ao longo das histórias. Essa mesma metodologia, em termos comparativos, é usado também por André Luiz. Então, ao longo das diversas obras que compõem a vida no mundo espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, essa que estamos tratando hoje no Mundo Maior, todas essas obras, elas se delineiam através de diversas histórias e personagens. Praticamente uma história por cada capítulo. Por exemplo, no Mundo Maior, nós temos em torno de 19, 20 capítulos. Cada um deles vai estar associado a uma situação, a uma pessoa, uma família, para a qual, como eu citei, é dado pseudônimo. Hoje nós iremos falar principalmente sobre a história da família de Marcelo. Marcelo, ele vai ser o personagem que, ao longo dessa nossa narrativa, trazendo-nos uma série de esclarecimentos pela situação vivida por ele. Então, o capítulo começa com o esclarecimento de Calderaro. Calderaro é o espírito instrutor de André Luiz. E Calderaro diz assim, logo no início: há muito tempo que venho assistindo, que venho ajudando ao Marcelo, que tem sido muito dócil, muito sensível ao nosso apoio, à nossa ajuda. Sobretudo na superação dos fenômenos epileptoides, que são os fenômenos associados à epilepsia. O livro No Mundo Maior, ele aborda principalmente ao longo de suas histórias problemas relacionados às doenças dos sentidos da mente.
A esquizofrenia, abordamos há uns meses atrás. Hoje nós iremos abordar a epilepsia. Há capítulos associados a questões do aborto, do alcoolismo e de uma série de outras problemáticas associadas ao comportamento humano e geradoras de conflitos e problemas na saúde. A do Marcelo é associada aos problemas da epilepsia, que, como iremos ver, traz lições para todos nós, independente de estarmos vivenciando associado a essa questão de uma forma mais ampla ou familiar. Então, o Calderário diz esses 2 pontos iniciais que queremos aqui refletir. Porque ele diz assim: há muito tempo acompanho, assisto, ajudo ao Marcelo, que tem se mostrado dócil, sensível à nossa influência. Acontecia com Marcelo o que é possível que esteja acontecendo com qualquer um de nós. A assistência espiritual imperceptível, que dentro da misericórdia e do amor de Deus, muitos de nós somos amparados, acompanhados, assistidos espiritualmente, e na maioria das vezes, sem ter ideia da ajuda e do trabalho que damos aos espíritos benfeitores. Marcelo mesmo, quando estava acordado, desperto fisicamente, como nós estamos aqui, não tinha noção clara dessa assistência, como possivelmente acontece aqui com a maioria de nós. Mas o que havia? Ele acolhia advertências, conselhos que estimulavam nele o interesse pelo estudo, pelo aprofundamento na doutrina e pelo esforço de vivência, porque isso também estava associado à questão do Marcelo. Isso positivava uma superação dos efeitos dessa doença que estavam cada vez mais diminutos pelo empenho de renovação espiritual do Marcelo. Cada um de nós traz determinado campo de fraqueza orgânica para contrairmos determinadas doenças. E isso tem tudo a ver com, diríamos, o DNA espiritual que trazemos. Cientificamente é comprovado que a totalidade da criatura humana, a grande maioria, todos nós, temos predisposições para tudo quanto é tipo de doença. Possibilidades para as doenças de caráter grave, como doenças cardíacas, câncer, essas possibilidades estão dentro de nós, que poderão eclodir ou não. Dependerá de fatores comportamentais, epigenéticos e provacionais que trazemos. Os fatores epigenéticos, eles abrangem as questões da alimentação, do comportamento emocional, espiritual. Todos esses fatores influenciam para que determinadas doenças surjam ou não, ou surjam de uma forma mais ou menos intensa, porque isso está na nossa carga genética, no mundo de provas e expiações. No caso do Marcelo,
ele trazia, e nós vamos aqui analisar, as causas que predispuseram à eclosão da doença. Mas voltando à parte introdutória da história, Calderário chama André e eles entram na casa de Marcelo. E André narra para nós a percepção que ele tem de vibrações luminosas envolvendo a sala onde estavam a mãe e o pai de Marcelo, realizando junto com ele o culto do Evangelho no lar. Então estavam ali reunidos a família. E esse fato de estarem com o pensamento associado ao Evangelho do Cristo produzia uma luminescência que André percebeu logo quando entrou com o Calderário. Não precisa eu aqui dizer que essa observação que André nos traz é um incentivo implícito para termos o culto do Evangelho no lar em nossas casas. Porque, independente mesmo de religião, a família que se reúne com regularidade e disciplina para um momento de prece e para conversar sobre os ensinos do Cristo, isso produz, em termos fluídicos, mudanças no clima vibratório da casa. Mudanças benéficas, salutares, às vezes até curativas, porque eclode dessa carga mental daqueles participantes associados aos ideais sublimes do amor, da caridade e da prática do bem. Então André entra ali e percebe essa luminescência. Pai, mãe e filho conversavam sobre o Evangelho. Terminado ali o culto, o pai de Marcelo pergunta a ele: e aí, tem se sentido melhor? O pai de Marcelo se referia ao fato de que crises epiléticas começaram a surgir com certa intensidade logo quando Marcelo completou 14 anos de idade. O início da puberdade, da adolescência, que segundo a espiritualidade é aquele ponto no qual a nossa reencarnação está planificada, que nós passamos por várias fases no processo de readaptação ao corpo físico novo. Primeiro, antes da própria gestação da mãe. Como no livro Missionários da Luz, tem o caso lá da reencarnação de Segismundo. Antes de a mãe ter engravidado, Segismundo já frequentava a casa, já sabia que ia reencarnar ali e, face às intervenções espirituais, a reencarnação se dá de forma exitosa. Mas também ainda não é a plenitude da reencarnação. Há a gravidez, o início dos primeiros momentos de fecundação. A reencarnação está em processo. A mãe dá luz para o mundo físico, que só observa as coisas que estão, segundo Emmanuel, para morrer
mais cedo ou mais tarde, porque tudo que nós entramos em contato no mundo físico é transitório, exceto o espírito. Mas como não se enxerga o espírito, enxerga a criança, se julga pronto, nasceu. E alguns diriam, reencarnou. Não totalmente. A reencarnação está em processo. Primeira infância até os 7 anos, a fase mais dúctil, mais doce para a influência dos pais sobre os filhos. Até os 7 anos. Terminada a primeira infância, a reencarnação continua. Segunda infância, entre 7 mais ou menos até os 14 anos. 14, 13, 15 anos. É variável. É a entrada na puberdade. Aí sim, aos 14, 15, completou. Mas é justamente aí quando mais surgem os problemas. Não se precisa dizer para aqueles que já tiveram filhos adolescentes a complicação que é esse período. Porque na adolescência se dá o seguinte, e todos nós aqui, a grande maioria já passamos por ela. Se dá o quê? Uma mudança intensa na percepção do entendimento da vida e da própria pessoa. O filho ou a filha começa a se perceber bem diferente do pai ou da mãe. Aquela identificação que havia antes morreu. Chegou a adolescência, eu sou eu, meu pai é tal, e só tem a ver comigo porque dizem que é o meu pai. Porque se não dissesse, a filha diz o mesmo em relação à mãe. Se não soubesse que era a mãe, não tinha mais identificação. Mas por quê? Porque agora o espírito está sendo quem de fato ele se construiu ao longo de encarnações passadas e da encarnação atual. O espírito faz o mais e menos, como se diz em matemática, faz o MMC, faz ali uma média do que ele traz do passado, do que recebeu agora, e sabe qual é o resultado? Nem ele sabe o que é. Porque geralmente durante a adolescência, a cabeça nossa muda tanto, entre os primeiros anos e até atingir a idade adulta, que geralmente a maior luta nossa é saber quem é que a gente é, o que é que a gente veio fazer aqui e por que as coisas são tão diferentes. Mas isso é o resultado desse tumulto, que a adolescência realmente é um tumulto. É a bagaceira que a gente já foi em outras vidas, porque geralmente a maioria de nós traz uma carga de problemas de outras encarnações, juntou com a encarnação atual e fez o mais e menos. Resultado, só Deus sabe. E geralmente nem a gente sabe o que é. Só Deus sabe. E aí é quando justamente questões problemáticas, quando mais intensas, detonam questões de desequilíbrios físicos ou mentais no espírito. Aí surge, no caso do Marcelo, convulsões, crises epiléticas. Principalmente quando ele ia dormir. Durante o dia, nem tanto. O problema era quando ia dormir. Ora, nós temos, inúmeras vezes aqui, compartilhado essas advertências sobre o momento quando nós vamos dormir fisicamente. Porque durante o sono físico,
nós nos tornamos muito vulneráveis, principalmente os adolescentes. Na adolescência é que os cuidados teriam que ser dobrados. Os cuidados aqui mínimos era prece antes de dormir, meditações ou leituras de teor elevado para facilitar boas conexões espirituais ao adormecer fisicamente. Mas, curioso, o Marcelo, devido ao seu esforço de vivência do bem e dos esclarecimentos, estava superando, mas ainda não tinha superado totalmente. E ele diz ao pai que, olha, eu noto que eu tenho melhorado muito. Principalmente quando, pelo esforço do estudo, e ele acrescenta, pelos passes que mamãe tem me dado, eu me sinto mais forte e as crises não ocorrem. Pelo menos não ocorrem mais na frequência que havia antes, porque se dava o seguinte: a leitura e o esforço de vivência e a ajuda até a mais pelos passes que ele recebia da mãe, e aqui é importante frisarmos que, principalmente nos laços familiares, entre mãe e filhos, pai e filhos, entre esposos, quando comunga o mesmo entendimento religioso, no nosso caso, da doutrina espírita, as possibilidades de transmissão de vibrações e de fluidos pelo passe são ainda mais intensas e propícias, porque envolve a questão do afeto de forma positiva. Por si só, as vibrações de sentimento e de afeto já são uma transmissão magnética positiva. Com a intenção associada do passe, o passe que a mãe de Marcelo dava nele tinha um impacto grande. Bom, depois dessa conversa que André Luiz e Calderari acompanham, Marcelo se despede dos pais e vai para o quarto, com a intenção de dormir, mas antes, elevando o pensamento em prece, agradecido a Deus pela oportunidade das experiências que ele estava vivendo, e com o pensamento nessa conexão, ele adormece. E quando ele desperta desdobrado no plano espiritual, aonde fisicamente o seu corpo estava na casa com os pais, mas ele desdobra em termos espirituais, e o que é mais surpreendente, quando ele se depara com Calderaro, o reconhece de imediato e vai abraçar o benfeitor. Vejam que coisa interessante. No sonho desdobrado, ele tem lembrança que já tinha se encontrado outras vezes com Calderaro. Mas acordado, ele não tinha a menor lembrança. Como possivelmente pode acontecer com muitos de nós aqui. Durante o dia a gente
A questão toda é que a misericórdia divina, que nos propicia durante a vida no corpo o esquecimento das atividades anímicas do nosso espírito quando a gente dorme, veicula a proteção e o êxito das nossas tarefas no corpo material. Porque é preciso que as ações, as decisões que nós tomamos durante o dia sejam o resultado do nosso esforço pessoal. Para isso, o esquecimento do passado e do que ocorreu durante a noite. Porque naquele momento se estabelece um clima de uma conversação agradável entre André Luiz Calderaro e Marcelo. E Marcelo chega para André Luiz e diz: e aí? E começa a falar de detalhes de nosso lar com André Luiz, que deixa André Luiz surpreso. A capacidade de interação desdobrado de Marcelo era muito grande. Até que surgem dois vultos envolvidos em sombra, diz André. Quando Marcelo percebe se aproximar aqueles dois vultos, o coração de Marcelo dispara. Porque de desdobrado a gente também tem coração. Dispara. E ele leva a mão ao peito, empalidece, porque André Luiz olha para ele e vê ele pálido. E daí em diante, o Marcelo sai em disparada para o corpo físico. E André não entende o que é que aconteceu, porque eles estavam ali numa conversa agradável. Surge aqueles dois vultos, Marcelo saiu correndo para acordar numa crise epilética. E Calderaro diz a André: Marcelo ainda não está totalmente curado. Ainda surgem os episódios epiléticos decorrentes das experiências que Marcelo viveu antes da encarnação. Porque a causa desse caso em particular, que aqui é importante deixarmos evidenciado, há inúmeras situações da doença da epilepsia. Há aquela que é só de fundo espiritual, há aquela que é de fundo genético e espiritual, era o caso de Marcelo, como nós iremos explicar. E há aquelas causadas por fatores físicos que agrediram o cérebro. Determinados acidentes de carro, onde o cérebro foi atingido em certa área e a partir dali a pessoa começa a ter crises epiléticas. Então, há várias causas, como também os tratamentos são variáveis. No caso de Marcelo, Calderaro diz assim: a questão de Marcelo, como aliás ele diz, é a questão da maioria de todos nós, é de um passado delituoso, aonde ele exerceu mal a inteligência, aonde ele exerceu mal o poder e prejudicou muita gente. Antes da encarnação atual, no plano espiritual, Marcelo sofreu grandes perseguições pelo mal que tinha feito em outras vidas. E nessas perseguições, onde ele foi, durante muito tempo, vitimado em processos graves,
graves de obsessão, de subjugação espiritual, que levou ele mais adiante a um profundo arrependimento e a ajuda espiritual que ele teve, deixou marcas no psiquismo profundo e espiritual de Marcelo. E nessas marcas, a presença daqueles dois espíritos esclarece o calderário, provocava em Marcelo o que é estudado na área da psicologia e da psiquiatria como sendo o reflexo de Pavlov. O reflexo de Pavlov estudado é aquele ocasionado pela experiência com cães. Esse renomado estudioso realizou experiências aonde colocava comida para cachorros e acionava um apito. Os cachorros comiam aquela comida. No outro dia, colocava a comida e apitava de novo. Depois de algumas vezes, quando ele apitava, mesmo sem botar a comida, o cachorro ficava salivando. Não havia comida. Não havia nenhuma questão física aparente que deveria levar o cachorro a ficar salivando como se tivesse uma comida iminente para ele comer. Mas automaticamente o cachorro associava o apito à comida. Apitou, o cachorro já estava salivando. E o que é que tinha a ver esse fenômeno com o que se passava com Marcelo? Exatamente. No plano espiritual, antes de encarnar, toda vez que Marcelo via aqueles espíritos, ele passava por sofrimentos atrozes. Resultado, mesmo reencarnado, numa nova experiência física, quando ele ia dormir, que se desdobrava e via aquele espírito, era como o cachorro que escutava o apito. No caso dele, saía em disparada, fugindo. Como ele estava encarnado, ele fugia para onde? Para o abrigo. O abrigo era o corpo. Mas ele vinha numa fuga tão veloz que acordava numa crise epilética. Então era isso que acontecia com ele. E aí, Calderário e André vão até o quarto onde Marcelo estava se debatendo fisicamente, numa crise convulsiva. E Calderário começa a aplicar passes calmantes, mas sem facultar com os passes que o Marcelo se desdobrasse logo. Era mais para que a crise passasse completamente. Depois de algum tempo, Marcelo se aquieta e aí, mais adiante, ele se desdobra. E quando vê Calderário, Marcelo diz: fracassei de novo, caí de novo. E Calderário diz a ele: não, Marcelo, você não fraquejou de novo, você está em pleno tratamento de recuperação. Não veja desse modo. Na verdade, os esforços que você tem feito têm lhe propiciado uma melhora paulatina. E aí Marcelo indaga para
o Calderaro. Devo voltar aos hipnóticos, se referindo aos remédios anticonvulsivantes, que normalmente provocam certo entorpecimento psicológico e intelectual durante o efeito do remédio. E aí o Calderaro disse a Marcelo, no seu caso não. Os remédios, eles se adaptam mais quando o doente não alcançou certo domínio mental, que ainda reage de uma forma muito mecânica e física. No seu caso, continue com o tratamento espiritual que você está tendo. Porque o Calderaro percebia, pelos esforços reiterados do Marcelo, que a recuperação plena dele não dependia mais de remédios. Mas aqui voltamos a salientar, não é o caso da maioria. Era o caso particular do Marcelo. E desse modo, o Calderaro diz a ele que o resultado positivo que ele estava alcançando, com o esforço de vivência, sobretudo, lhe garantia que essa melhora iria continuar. O interessante, em alguns aspectos, porque depois disso, André Luiz diz que eles saíram em uma excursão pelo plano espiritual, aonde Calderaro, através da ajuda que houvera dada ao Marcelo, possibilitou que ele pudesse ter agora, durante o repouso físico, uma excursão, que muitas vezes também acontece conosco, sem que guardemos lembrança ao acordar. A história toda que o livro No Mundo Maior vai delineando a respeito do Marcelo é sobretudo no sentido de que nós podemos, através dos nossos esforços sinceros de renovação espiritual, de vivência do bem e da caridade, estabelecer elementos de autocura, de reequilíbrio das nossas células que estejam adoecidas. É evidente que a terapia, em termos de resultados planificadores, depende de vários fatores. Há muitas pessoas que passam por determinadas doenças que têm um agravamento médio. A pessoa consegue lidar com aquela doença ao longo da vida, tomando remédio, mas sem ter um quadro de piora. E o estabelecimento, muitas vezes, é o resultado de um certo esforço que a pessoa já vem exercendo. Por outro lado, há certas questões que tão sérias que nós trazemos do passado, que precisamos continuar com elas ao longo de toda a encarnação. Um tempo atrás, eu contei aqui a história do Peixotinho, lá do o grande médium de efeitos físicos, que inclusive, semana passada, lá na Fraternidade Espírita Emmanuel, houve uma palestra sobre o Peixotinho,
que foi trazida até por um parente dele. Eu esqueço o nome. Edson também não se lembra. Ele esteve quarta-feira, fez 8 dias agora, lá do Centro Espírita Francisco Peixoto Lins, que é o Peixotinho, lá do Recife. E Peixotinho tinha um problema sério de asma, que mesmo ele tendo tido a vida toda dedicada, desde quando conheceu a doutrina espírita, no final da adolescência, e que passou a expressar uma mediunidade de efeitos físicos e curativa, onde muita gente se curou. Humberto Vasconcelos, nosso a ajuda dos universitários trouxeram. O palestrante que esteve foi Humberto Vasconcelos. Ele é ainda da família de Peixotinho. Eu esqueço o grau de parentesco. Mas o Peixotinho tinha uma questão de asma que nas crises, que eram muito intensas, lhe deixava, como se diz, fisicamente acabado. E a espiritualidade que dava apoio, muitas vezes, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, espíritos como Irmã Sheila, que também é uma entidade espiritual que trata e já curou muitas pessoas, não realizavam o tratamento, a cura do problema do Peixotinho. Porque era um problema tão sério, a questão da asma dele, que era vinculada a uma encarnação na qual ele teve uma atitude criminosa e que deixou marcas profundas na sua consciência. De tal forma que, como estávamos dizendo, há certos problemas ou certas doenças que são tão importantes para o espírito que o fato dele estar empenhado nas ações do bem, da caridade e aquela questão ainda continuar, não é porque ele não seja abençoado pela espiritualidade, é porque, na verdade, ali pode estar, e normalmente está, uma questão muito séria, e que a doença representará uma espécie de filtro para purificar certos miasmas do espírito, para purificar o espírito, e que precisa do cadinho da doença no corpo material. E aquela doença, à medida que a encarnação vai transcorrendo, representará verdadeira libertação para aquele espírito. Mas é claro que essas situações são exceções, porque a grande maioria dos casos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, a grande maioria dos problemas, das doenças, das provações que nós passamos no mundo material, a maioria é originada dessa encarnação atual. Foram resultado de ações ou de atitudes desequilibrantes que tomamos. Foi o resultado de vícios adquiridos, de uma alimentação danosa à saúde, de questões da imprevidência humana, muitas vezes associadas a provações do sentimento que a pessoa não aceitou, como a morte de um parente, uma traição, a dissolução de um casamento,
aonde o homem ou a mulher não admite, não aceita, se revolta e cria doenças provenientes da atitude atual. Então, esses problemas são a maioria. E para esses problemas, uma renovação profunda da vida, em termos de crescimento moral e espiritual, consegue resolvê-las, uma grande maioria. Porque fora disso vai estar as doenças de ordem genética, vai estar doenças de causas espirituais ou acidentes, porque aqui é importante discriminarmos a determinados acidentes que ocasionam, por exemplo, uma invalidez, que foram acidentes programados pelo próprio espírito para naquela fase, daquela idade, aquilo acontecer e ele ficar inválido. E aí ser uma causa de vidas anteriores. Não é porque foi um acidente que teria de ser evitado e não acontecer. Pelo contrário, aconteceu e pode ter um vínculo com a vida passada do espírito. Sobretudo quando é gerador de mutilações, de perda de órgãos, do surgimento de uma doença grave, como citamos essa que foi tratado aqui na história do Marcelo, a epilepsia. A pessoa pode, num acidente de carro, se tornar epilético. Faça uma pancada grave no cérebro. E isso tem uma causa na vida passada. Mas, concluindo essa explicação, para a grande maioria das questões que a gente sofre, de doenças e de provações, a causa está nessa vida. E nessa vida pode e deve ser resolvido. Porque se não for resolvido nessa, nós levamos para a próxima. E o melhor é que a gente resolva logo. Bom, era esse esclarecimento que queríamos compartilhar dessa história do Santuário da Alma, que é uma referência sutil do Espírito André Luiz, aquela passagem do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que vós sois o templo de Deus, ou o santuário, que é o sinônimo também. O apóstolo Paulo usa uma terminologia que dentro da doutrina espírita nós temos o aprofundamento mais amplo. De fato, o verdadeiro santuário de Deus, que está na nossa alma, está na nossa mente, cujo responsável principal somos nós mesmos, é aonde trabalha a espiritualidade do bem, quando nos vinculamos a ela, e que promove a verdadeira igreja do Cristo. Como ele já havia dito, né? Dias virão em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e vida. Os recursos físicos das casas, dos centros espíritas, das igrejas, ajudam a acomodar almas. Mas o templo de Deus verdadeiro, nós o fomentamos dentro de nós mesmos e não nas paredes físicas. Assim deixamos aqui votos de muita paz, que Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem de volta aos nossos lares, com muita paz.